Iniciando mais um programa Pontualíssima. Hoje iremos mostrar para você toda a história da cervejaria Narcose, que fica aqui em Capão da Canoa, um dos acessos da entrada de Capão da Canoa, na Avenida Central, esquina com a Estrada do Mar. E você irá conhecer toda a história, todo o processo de produção das cervejas. Vem comigo! Iniciando Pontualíssima, estou aqui com o Raul, que é o proprietário da empresa, né? Apesar da empresa ser uma empresa familiar, né? Tudo bem, Raul? Seja bem-vindo. Tudo bem, tranquilo. Ótimo você estar fazendo essa matéria com a gente. Estamos à disposição. Muito obrigada, e para nós é uma honra, um prazer, né? Apesar da nossa parceria, de eu estar sempre divulgando a Narcose, e gosto muito de fazer essa divulgação, até porque aqui eu me sinto totalmente em casa e acho, com certeza, que todos que vêm aqui, que frequentam, todo o público, né? Que se sente bem em casa também, porque é um lugar diferenciado, descontraído, bonito, e o atendimento, nossa, nem tenho o que falar, que o atendimento é maravilhoso, é top mesmo, né? Então, Raul, me conte um pouquinho sobre a história da Narcose, como surgiu, há quanto tempo? A cervejaria surgiu, na realidade, assim, a gente sempre gostou de cerveja, né? O Daniel, há muitos anos morou no exterior. Que é o teu filho. Isso, o Daniel, que é o filho, que é o cervejeiro, um dos filhos. O outro filho é a Raquel, que também é sócia da cervejaria. Então surgiu a ideia do quê? O Daniel estava morando no exterior e a gente seguido ia visitar ele. No mínimo 2 vezes por ano ia visitar ele. E a gente sempre, durante esse período de visita, a gente visitava países ou locais que prezavam por uma boa cerveja ou de tradição cervejeira. Vocês sempre apreciaram muito a cerveja. Isso, a gente é uma história que começou isso no mínimo faz uns 10, 12 anos, a questão do amor pela cerveja. Né? Quando a gente teve a oportunidade de saborear novos estilos, novos aromas, novas formulações, e isso despertou na gente uma curiosidade. Pô, quer dizer, cerveja não é só aquilo que a gente bebe no Brasil, vamos pensar assim, né? Hoje a indústria cervejeira artesanal no Brasil está bem forte, graças a Deus, então a gente tem muita disponibilidade, mas há 10, 12 anos atrás isso era uma coisa muito incipiente ainda. Então, a gente aproveitou esse período em que o Daniel estava fora e a gente começou a fazer esse estudo mais por uma questão de gosto, não por uma questão de negócio. Nunca se pensou em negócio. Sempre foi uma questão de curtir, de descobrir novos aromas, novos sabores, novas formulações, enfim, novas experiências. As curiosidades, né? Conhecer um pouco da história, porque sempre tem uma história envolvida. Então, assim, no começo, até 3, 4 anos atrás, não se tinha nem ideia de montar uma cervejaria. Olha só, e há quanto tempo faz que tem aqui a cervejaria Narcose? Assim, a gente começou o projeto em dia 2 de janeiro de 2015, quando o Daniel, que estava fazendo um doutorado no exterior, depois de 1 ano de doutorado, depois do ano novo, a gente no dia 2 ele acordou e disse: pai, eu não me vejo a vida inteira fazendo isso que eu estou fazendo há 1 ano. Como doutor, né? Como estudando para ser um doutor, na parte de biologia, microbiologia. E daí ele disse assim: eu quero voltar para o Brasil para fazer cerveja, montar uma fábrica de cerveja. Isso foi uma coisa que para nós foi surpreendente. Então a ideia foi dele, da Narcose. Isso, a ideia foi dele. Ele teve um comércio de venda de cerveja artesanal e do mundo inteiro com um colega dele em Novo Hamburgo. Ele administrava a parte de compras via Europa, ele comprava de lá, e o colega dele, o sócio dele, fazia a parte operacional em Novo Hamburgo. Então dali que surgiu assim: a coisa tá tão legal, a ideia é a gente continuar isso, mas fabricando a nossa cerveja. Daí a primeira coisa que eu perguntei para ele foi assim: então você é teu sócio? E olha, deu super certo. Né? E a ideia foi, então surgiu dia 2 de janeiro de 2015, começou realmente o projeto de montar uma cervejaria. Aí, primeira coisa, aonde? Tá? Isso eu ia te perguntar agora. Por que Capão da Canoa? Por que litoral? A família é de Novo Hamburgo, né? Então por que litoral?
A primeira coisa foi o seguinte, nós já tínhamos, como eu sou da área, a família toda, minha esposa e eu, a gente sempre trabalhou na área industrial, sempre como sócios, trabalhamos junto. E então todo o investimento que a gente fez em Capão da Canoa, em Novo Hamburgo, sempre foi em área industrial. Eu sempre comprei terrenos em área industrial porque a gente é da indústria. Então a gente já tinha esse terreno aqui, que é onde é a sede da cervejaria hoje, só que não tinha a mínima ideia, a ideia era no futuro montar alguma coisa para alugar. Aí veio o projeto de construir esse empreendimento, né, para ser a Narcose. Isso. E por que Capão da Canoa? Porque já fazia 3 anos que a gente estava já, eu e minha esposa, morando em Capão da Canoa. A Raquel, que é a outra sócia, morava em Porto Alegre. O Daniel morava no exterior. E nós estávamos aqui já assim, aposentados por conta própria. Então eu falei pro Daniel, olha, se é pra gente montar alguma coisa junto, eu para Novo Hamburgo não volto. Não porque eu não gosto de Novo Hamburgo, porque Capão da Canoa é tão legal, o litoral é tão bacana, a qualidade de vida aqui é outra. Então vamos tentar fazer em Capão da Canoa. E aí começou toda a história do desenvolvimento da cervejaria em Capão da Canoa. E deu super certo, né? Tá sendo um sucesso. Foi um trabalho bastante árduo, que a gente teve que trabalhar bastante a questão ambiental, a questão de licenças, a prefeitura nos apoiando onde podia, né? Então a gente sempre teve o apoio do pessoal da prefeitura, a gente não pode assim reclamar. Tem a questão legal, que a gente sabe que por mais que a gente, como empresário, a gente quer acelerar as coisas, tem a questão... Mas tem que respeitar, né? É uma coisa assim, o empresário às vezes a gente quer que a coisa aconteça logo. E tem toda uma questão legal que no começo é bom que demore um pouco, porque depois no futuro isso não te incomoda mais. Então assim, o processo legal tem que ser todo feito passo a passo. Porque deve ser uma ansiedade da criança que está sendo gerada para nascer logo, né? Esse é o maior problema. É aquela questão assim, a ânsia de fazer a coisa acontecer, de poder inaugurar, enfim. E aí a partir desse 2 de janeiro de 2015, a gente começou o quê? Vamos se profissionalizar. Porque a gente gostava de cerveja como apreciador de cerveja, não como um negócio. Então, daí a partir dessa data, o Daniel foi se especializar, ele conseguiu estágio numa amigo cervejaria no Tirol austríaco, na região onde é que ele morava em Viena, mas ele conseguiu um estágio numa amigo cervejaria no Tirol austríaco, trabalhou lá por conta só de lugar para dormir, mas aprendeu muito. Participou de muitos eventos, muitas feiras, então ele teve contato com cervejeiros praticamente do mundo inteiro. Nossa, uma baita bagagem, né? E eu e a Elise, na época a Raquel ainda não era sócia da empresa, eu e a Elise viemos a partir dessa viagem com essa ideia. Nós temos que agora fazer um negócio de cerveja. Não é simplesmente beber cerveja. Por mais que a gente goste, né? Mas é ótimo, né? Porque você está trabalhando com o que vocês sabem de melhor. Olha todo o conhecimento, né? E isso é muito importante. Então, nesse período todo que teve até a gente começar a obra, que foi dia 30 de março de 2016, a gente começou a mexer no terreno. Né? E agora em novembro ela vai fazer 2 anos, né? Isso. Então, assim, a gente começou todo esse processo, toda a questão de construção, a parte de projeto, a parte de arquitetura, a parte de atender, já desde o projeto, as questões sanitárias do Ministério da Agricultura. Então, a gente sempre teve essa colaboração de todos, graças a Deus, sabe? A gente sempre teve... Isso a gente não pode, assim, deixar de salientar, né? O pessoal do MAPA de Porto Alegre, tá? Que é o Ministério da Agricultura e Produção Agrícola, através principalmente da Aline, nos deram muito apoio, porque é tudo coisa nova, nós trabalhamos num outro tipo de negócio, então é tudo novidade, a gente tem que se adequar a uma lei toda da questão de produção agrícola, de fazer cerveja, nós trabalhávamos com plástico antes, então... esse apoio é bem importante, né? E que bom que deu tudo certo. Mas assim, Raul, infelizmente o nosso tempo é curto. Nós vamos ter que fazer muitos outros programas Pontualíssima aqui na Narcose, porque, nossa, temos tanta coisa para contar, né? Eu sou um contador de história, esse é o problema. Eu não consigo fazer a coisa ser mais curta, né? Porque realmente a tesão pela coisa Mas é como eu. Nossa, o programa, eu vou falando,
me empolgando, porque é uma coisa que eu faço com amor, né? E a gente não vê o tempo passar, não sente. Só que, infelizmente, nosso tempo é curto. Então, assim, a gente se empolga muito, eu sou muito empolgado com o negócio em si, porque a gente já estava numa situação, sabe, assim, estamos de boa, vamos curtir a praia, vamos curtir a nossa aposentadoria, enfim. E surgiu, e como a gente é da área industrial, isso é uma coisa que nos move, é uma coisa que é aquele gás a mais, entendeu? Então, a gente se empenhou muito, né? O que eu só posso dizer é o seguinte: a gente agradece a todo mundo que nos ajudou. A gente praticamente não tem ressentimento com ninguém. O troço foi muito bem conduzido, a prefeitura, dentro daquilo que pôde fazer, que estava na alçada dela, a prefeitura nos ajudou, a comunidade nos ajudou. Por mais que sempre existem problemas, mas a coisa saiu. Então, assim, legal. Hoje a Narcose está aí, vai fazer agora 2 anos em novembro. Cara, isso aí para nós é o principal. E cada vez mais sucesso, né? Porque, como eu falei, é um lugar maravilhoso, de qualidade, diferenciado, e que nos oferece também aqui shows, né? Petisco, não somente a cerveja, o chopp e outras bebidas também, né? Vocês agora com a novidade da espumante em latinha, né? Que eu já experimentei, deliciosa. E o que mais de bebidas? A casa, assim, ela obviamente iniciou, como é uma cervejaria, o produto principal é a cerveja. Mas a gente sabe que, cara, à noite pede outro tipo de bebida. Então a gente tem hoje caipirinha de vodka e de cachaça, temos drinks à base de gin, tem outros drinks que o pessoal daí do nosso bar produz. Tem combo, tem vodka, tem gin. Quer dizer, aqui é um lugar que quando a pessoa vier pra cá é pra fazer festa, é pra descontrair, é pra curtir. E vai encontrar o que gosta realmente, né? Porque assim, eu confesso que eu não sou muito da cerveja, não era, né? Até conhecer a Narcose. Porque hoje eu consigo apreciar a cerveja e hoje eu posso dizer que eu gosto de cerveja, mas eu não gostava, eu era do destilado, né? E por culpa da Narcose, né? Hoje eu gosto muito de cerveja, mas tem que ser Narcose, não é porque o Raul tá aqui. E a nossa ideia, quando o Daniel, que é o que faz as formulações, que é o cervejeiro, hoje nós devemos ter mais de 30 rótulos já cadastrados no Ministério da Agricultura. E a gente tem um tap list que são 12 torneiras. Tem aquelas que são as do dia a dia e as outras que a gente vai alterando. Então nós temos cerveja envelhecida em madeira, tem cerveja com mais álcool, tem cerveja com menos álcool, tem aqui para todos os gostos. A gente tem tem cerveja ácida, tem cerveja envelhecida, tem cerveja mais leve que tu pode ficar a noite inteira curtindo uma cerveja ao som de uma música ao vivo, que a gente sempre tem música ao vivo nos finais de semana. Então tem assim para todos os gostos mesmo. E aí então convidamos você para vir conhecer, se não conhece ainda, a Cervejaria Narcose, e você que já é de casa, né, apreciar outras cervejas, né, não apenas aquela que você está acostumado, que inclusive semana passada lançaram 2 cervejas novas aqui, né? Então, Raul, por que o nome Narcose? De onde surgiu? Narcose, na realidade, surgiu, o Daniel é que deu essa ideia, porque todos os 4 que fazem parte da cervejaria, que é a Elise e eu, que somos os pais, e o Daniel e a Raquel, que são os filhos, fomos e somos mergulhadores. Então, narcose é um efeito que dá quando a gente mergulha a uma determinada profundidade, que tu fica meio narcosado. O que é esse narcosado? Tu fica meio bêbado, entre aspas. É um efeito que dá pelo nitrogênio, que ele, na profundidade, ele começa a ser tóxico para o organismo, e um dos efeitos que ele te dá no organismo é tu ficar meio como se tivesse tomado assim uns 2 drinks. Meio grog, assim, né? Nossa, curtindo. E tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque as pessoas leiam, né, Narcose, às vezes não sabem o porquê. E olha, tem tudo a ver, uma coisa tem a ver com a outra, muito interessante. O logo, né, é um mergulhador. E a ideia é essa aí. O pessoal acha que é às vezes um astronauta, mas aí cada um que usa a sua imaginação. Pode ser um astronauta que tá ficando meio ali, tá no espaço, perdido, né? Tá tomando uma cervejinha da Narcose. Uma pílula de cerveja, né? Mas a ideia é essa, o nome surgiu disso aí, de unir a paixão que a gente tem pelo mergulho
e com a paixão que a gente tem pela cerveja. Então esse aí foi um casamento perfeito entre a paixão que a gente tinha como hobby e a paixão que a gente tem agora como negócio. Que legal. Mas então, Raul, muito obrigada. E com certeza voltaremos, né? Para gravar, não somente para curtir, porque eu estou sempre aqui curtindo, né? E eu me sinto em casa. Então convido você para fazermos um brinde de muito mais sucesso a vocês. A todos. Porque vocês merecem. Obrigado. Obrigada. Agora iremos então chamar nossos apoiadores. E estamos novamente, depois dos nossos apoiadores, aqui, só que agora na produção da Cervejaria Narcose. E quem irá nos explicar todo esse processo das cervejas é o Daniel, que é filho do Raul. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo ao Pontualíssima. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo, principalmente hoje com esse sol maravilhoso, degustando essas cervejas deliciosas, né? Então, Daniel, da onde você tira a ideia da receita da cerveja? Então, essa é uma pergunta meio complicada de responder, porque são vários fatores, né? Ideias vêm de coisas que a gente bebeu, outras cervejas, outras bebidas, vinho, espumante, destilados, ou até comidas às vezes. Então é bem complicado você dizer de onde que vem a ideia, mas normalmente a gente provou alguma coisa que a gente achou interessante e pensou, isso aí dá pra ou botar um pouco da nossa ideia para modificar um pouco ou transformar isso nessa ideia numa cerveja. Acrescenta algo a mais, né? E aquele segredinho da Narcose. É mais ou menos isso, essa é a ideia. E também de pessoas que nos influenciam do meio, né? Então é mais ou menos daí que vem as ideias das receitas. Depois é pesquisa ou da nossa própria experiência, da gente saber o que dá certo, o que dá errado, o que leva para esse caminho ou para aquele, que acaba inventando, vamos dizer assim, criando, né, a receita e por ali seguindo o caminho. Nem sempre dá certo na primeira vez, de sair 100%, isso é o mais legal da cerveja, que o momento que ela tá perfeita meio que perde a graça, né? Aí não tem mais como melhorar. Mas isso é legal, né? A gente sempre tenta fazer o melhor produto, mas sempre melhorando ele conforme vai fazendo lotes diferentes. Certo. E você que é o responsável pelas receitas, né? Me conte um pouquinho, assim, da tua trajetória nesse ramo. Quando iniciou essa vontade de trabalhar com cerveja? É uma paixão de muito tempo? Então, é uma história meio longa já. Nosso tempo é curto, então vamos tentar resumir um pouquinho. Mas assim, basicamente o que aconteceu é eu bebia cerveja com meus amigos, mas não era nada assim que eu achava muito especial. Mas acabei com o tempo provando cervejas diferentes, principalmente porque o meu pai, o Raul, ele acabou fazendo cerveja em casa uma vez e a gente provou e viu, tem coisa diferente do que o que a gente está acostumado a tomar aí. E com isso acabamos provando cervejas diferentes. Eu ia muito em cervejarias para visitar, mas tudo por causa de hobby. Meus pais iam me visitar quando eu estava morando fora do país, a gente visitava vários lugares diferentes, várias cervejarias. E isso aí acabou aumentando o interesse, né, que a gente tinha, acabou aumentando também o nosso conhecimento de cerveja, acabar entendendo o que é uma cerveja boa, bem feita, o que não é. Tal. Mas você sempre preferiu a cerveja. Eu te pergunto porque eu, particularmente, sou mais do destilado. Eu só bebo a cerveja da Narcose, né?
Só porque tu bebeu de graça que tu tá falando isso agora, né? Não, mas antes de beber de graça, eu já apreciava muito a cerveja de vocês. É uma cerveja de muita qualidade, né? E diferenciada do que nós temos por aí, né, no mercado. Muito obrigado. Então, quando iniciou, né, aí... Isso. Aí a gente acabou provando coisas diferentes e etc. E com isso, o meu interesse foi crescendo, né, nesse meio. Eu acabei abrindo uma loja de cervejas com um amigo meu em Novo Hamburgo, que é a nossa cidade natal. E não deu muito certo a loja, mas tudo certo. Mas com isso aí acabei aprendendo muita coisa e também... Experiência. Isso, e também pesquisando como fazer cerveja, que eu já tinha começado a fazer em casa um pouquinho. E eu, no momento, estava fazendo um doutorado e meio que, na minha cabeça, assim, aquilo não era o que eu queria fazer minha vida inteira. Eu gostava bem mais de cerveja do que de biologia, no caso. E aí eu acabei saindo do meu doutorado, depois de um ano, e entrei numa cervejaria para ser estagiário. Fiquei 7 meses lá, e aí lá eu aprendi muito sobre a parte de processo de indústria, né? E também fui fazendo minhas receitas caseiras para ir aprendendo e melhorando. Voltei para o Brasil, fiz um curso em Blumenau, e nisso aqui a fábrica já estava começando a ser construída, né? E agora eu lembrei que tu tinha perguntado, era a parte da cerveja, né? Você sempre tinha paixão. Então, eu adoro cerveja, amo, mas também gosto de muitas coisas. Vinho, destilados, gastronomia em geral. E isso eu acho que é o que faz uma diferença muito nossa. Eu não tenho tanta experiência como outros cervejeiros na questão de fazer receitas. Eu talvez devo ter feito caseiro, sei lá, 100 receitas. Tem gente que fez aí 500 mil, sabe? Mas eu sempre fui muito interessado na parte de aromas, sabores, de outras coisas. Isso abriu muito a minha cabeça para entender e para apreciar mais as coisas. E aí isso me ajudou muito também nessa parte de criação de receita, de entender o que eu estou bebendo, se tem defeito na cerveja, se não tem, etc. Então não é... Eu acho que a pessoa que só gosta de cerveja se reduz muito ao que ela pode chegar, assim. Eu acho que tem muitas outras coisas que podem nos trazer coisas boas para a cerveja, mas que vêm de outras bebidas, comidas, etc. Sim, até a cerveja da Narcose, inclusive, ela não é uma cerveja para beber somente no verão, porque a época de beber cerveja mesmo é no verão, né? No inverno a gente aprecia mais um vinho, né? Uma espumante. Mas as cervejas da Narcose, elas são, nossa, sem palavras, são deliciosas, né? Porque o Daniel tá aqui comigo. Mas são, assim, de apreciar no inverno também, porque tem todos os tipos para todos os gostos, né? Então tem aquela mais docinha, tem a escura, que o pessoal, né, tem a preferência pela Bock, que se diz, é isso? A Bock, na verdade, ela é um estilo de cerveja lager, que ela é um vermelho acobreado, um vermelho escuro. Mas aí de cervejas escuras nós temos uma abrangência gigante. E vocês têm um tipo só escuro ou tem vários? Não, nós temos vários. Assim, de linha agora, que a gente tem em lata somente, a gente tem a Mora Mora, que é uma Dark Lager, é uma lager escura com coco e baunilha, é uma cerveja leve, apesar de ser escura. Nós temos a Dunkelweizenbock, que é uma cerveja de trigo escura, que foi envelhecida em madeira e tal. É uma cerveja que demorou mais ou menos 2 anos para ficar pronta. E agora ela foi lançada semana passada. E aí, além dessas, nós temos outras que foram só lançadas em barril, mas não foram lançadas em lata. E aí, de estilos variados. Desde cerveja com negresco até coisas envelhecidas em madeira, coisas não envelhecidas em madeira. Nós temos cerveja com tucupi preto, a primeira cerveja no mundo com tucupi preto, que é um ingrediente lá de Belém do Pará. E é uma coisa que a gente está tentando trazer também, usar ingredientes do Brasil nas nossas cervejas também. Então tem bastante coisa diferente. Olha só que legal. E eu estou aqui com uma cerveja. Olha que linda essa lata. É de framboesa e limão, né? Ela é uma das 2 cervejas que foram lançadas nessa semana. Então, me fale um pouquinho sobre essas 2 cervejas, que é o grande lançamento da Narcose, né, agora. Então, essa cerveja aí, na verdade, é uma cerveja colaborativa, que é como a gente chama quando a gente faz uma cerveja em parceria com outra cervejaria ou empresa, etc. Com a cervejaria Synergy, eles já tinham vindo aqui fazer a nossa Gose com pêssego, que é um estilo relativamente parecido com essa, mas vai pêssego. E aí agora eu fui para São Paulo um tempo atrás e a gente fez essa daí. E é isso aí, tá bem legal, tá bem interessante. Não, e eu degustei, né, ela, e é muito saborosa. Eu me apaixonei por essa. Agora, todo final de semana que eu estiver aqui na cervejaria Narcose, né, porque eu adoro aqui, está sendo a minha segunda casa agora, no final de semana. Então, com certeza será essa cerveja de framboesa, né? Mas, Daniel, quantas cervejas tem ao todo hoje a Narcose para oferecer para o público?
Então, assim, de linha, em latas, nós temos aproximadamente 8 cervejas em lata. Nós temos disponíveis o ano inteiro. Aí nós temos... Porque você me disse que a cerveja de vocês, na verdade, é um chopp enlatado, né? Isso. Basicamente, pela legislação brasileira, a diferença entre cerveja e chopp é a não pasteurização. O chopp é uma cerveja que não foi pasteurizada. Ela não passou por um processo que ela é esquentada até 60, 70 graus para matar nenhum organismo. Então é uma cerveja viva, vamos dizer assim. Então isso é um chopp. Para nós, isso aqui, todas as cervejas da Narcose são chopps, independente se está em lata, então é a mesma coisa. Porque a gente não pasteuriza a cerveja, por isso que ela também tem que ser mantida refrigerada o tempo inteiro, etc. Mas existem algumas que não foram enlatadas? Existem bastante. A maioria das cervejas que a gente lança não são em lata. Normalmente a gente põe em lata as cervejas que a gente tem em linha ou que a gente lança em especial com algum parceiro, alguma coisa. Mas a maioria, acho que de cada 3 cervejas lançadas, uma vai pra lata no máximo. Sim, e voltando, você consegue mais ou menos me falar quantas são ao todo? Então, eu acho que de latas a gente tem 8. E aí temos mais 1 ou 2 em barril que a gente sempre tem disponível. E depois temos sempre no mínimo mais umas 10, 15 diferentes. A gente, desde que a gente abriu, eu imagino que a gente já deve ter lançado no mínimo 50 cervejas diferentes. Olha só, é muita cerveja e de qualidade, né? Mas então, Daniel, e como é definida a arte das latinhas? Porque elas são lindas, né? E isso também é uma coisa, eu acho que bem importante, porque chama a atenção do consumidor, né? Do público. E é você que define a arte também? Não, eu dou uma ajuda. Na verdade, quem faz a arte é um parente nosso, o nome dele é Lucas Levitan. Ele tem um projeto no Instagram que chama Photo Invasion, até se vocês quiserem checar aí, vale a pena, ele é um baita artista. Agradeço demais, né, a tua presença, o teu tempo aqui para nos explicar todo esse processo da cerveja, né, que eu acho muito interessante, até porque muita gente que inclusive é apreciador de cerveja não sabe como funciona, né? Sabe beber, mas não sabe como funciona até chegar à sua mão, né? Mas então, muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. E são sempre bem-vindos, pessoal que quiser vir aí conhecer a Narcose. São sempre bem-vindos e aproveitem. Espero que gostem da nossa cerveja. Agora passarei o microfone então para o Daniel, que irá nos explicar melhor sobre todo esse processo da cerveja, da produção da cerveja, né? Então vamos lá. Basicamente, eu como cervejeiro da Narcose, o que eu tenho que fazer é dar açúcar de uma maneira muito boa para as leveduras transformarem esse açúcar em álcool, né? E CO2, ou seja, em cerveja. Então o que eu faço? A gente pega maltes, principalmente cevada, pode também ser trigo, arroz, etc. Moe eles, põe nessa panela aqui e a gente quer extrair todos esses açúcares que estão nesses cereais. Então a gente usa uma temperatura aqui específica para extrair esses açúcares, manda ela para essa panela aqui do meio, tá? E aí aqui o que vai acontecer? A gente vai separar toda essa água açucarada desses cereais, tá? E vai mandar para uma outra panela, onde a gente vai ferver essa água, essa sopa de açúcar, vamos dizer assim, essa água açucarada. Vai adicionar lúpulo, que dá o amargor, dá alguns outros aromas para a cerveja. Depois que ferveu, a gente resfria e manda ela para esses tanques aqui. E aqui é onde realmente as coisas acontecem. Então, basicamente, eu não faço nada, eu só deixo uma coisa muito linda para as leveduras transformarem em cerveja. Aí aqui dentro desse tanque ela vai ficar de 2 a 4 semanas, onde ela vai primeiramente transformar esses açúcares, ela vai comer o açúcar, vai peidar CO2 e arrotar álcool. E depois de algumas semanas a gente vai baixar a temperatura dela para essa levedura toda sedimentar, limpar a cerveja e aí ela vai ficar pronta. Demora de 3 a 4 semanas normalmente, pode variar conforme o estilo. E é mais ou menos isso. Não sei se isso fez muito sentido, mas eu espero que tenha sido uma forma fácil de entender mais ou menos o que é cerveja ou como ela é feita, né? E o que é, vocês sabem, vocês bebem. Então eu queria mandar um grande beijo para Solange, lá de Porto Alegre, das lojas Scala, da loja Lupo, né? A Scala do Bourbon Ipiranga, que me vestiu hoje aqui para o programa na cervejaria Narcose. Então, Solange, um grande beijo. E mandar um beijo também especial para toda a equipe da 01 Fitness Center, que é onde eu treino, que também é minha parceira, né? E todo o meu público que está lá em Porto Alegre, sempre me acompanhando
né? Porque ainda não é transmitido Pontualíssima lá, então me acompanho pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, né? Então um grande beijo para você, que é um carinho todo especial, né? Que vocês já vêm me acompanhando há anos, desde antes de iniciar o Pontualíssima, certo? E aquela novidade para você agora de Porto Alegre. Pontualíssima será transmitido em Porto Alegre também. Olha que legal, no canal 6 da NET, certo? E muito obrigada a você por estar aqui mais uma vez comigo, porque, como eu digo, esse programa é feito para você. Sempre mostrando tudo o que há de melhor no nosso litoral, né? As novidades. Então, espero você semana que vem, pontualíssima comigo aqui, sexta-feira, às 19 horas. Até lá!